Eu me chamo professora Samantha, sou a professora de filosofia do cursinho popular Emancipa. E hoje a gente vai falar um pouco sobre necropolítica. Lembrando que a gente está com o nosso tema gerador de racismo ambiental. Para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa entender primeiramente o que é a necropolítica. Então, como eu mandei aí no material para vocês, tá? A necropolítica ela é um conceito desenvolvido pelo filósofo negro e historiador e teórico, Achille Mbembe, e que em 2003 escreveu um ensaio questionando os limites da soberania do Estado. A necropolítica, gente, nada mais é do que o exercício do necropoder, ou seja, a capacidade de estabelecer paradigmas com base na qual são criadas métricas aceitáveis para tirar a vida e controlar corpos e pessoas, tá? Então, a necropolítica utiliza o poder político e social para determinar quem vai morrer e quem que pode viver. Tá, entendido o que é a necropolítica, a gente precisa saber, então, como é que ela funciona, né? Então, no material que está apresentado para vocês, tem essa parte. Então, a necropolítica ela vai revelar como que o Estado exerce o poder para decidir a vida e a morte da população. Não apenas por meio da violência direta, mas, sobretudo, nas ações deliberadas ou as omissões estratégicas do Estado, né? Então, é o Estado ali que estrutura as condições materiais e simbólicas que determinam quais grupos terão acesso à proteção, à saúde, à moradia e à dignidade. Então, assim, quando o Estado ele escolhe qual é a população que vai ter mais acesso a essas condições de vida, ele está ali decidindo quem é que pode viver plenamente e quem é que vai morrer aos poucos. Nesse sentido, então, o Estado ele vai aprofundando as desigualdades sociais e, principalmente, a partir do momento em que ele se omite, no momento em que ele deixa de fornecer as condições básicas de sobrevivência. Então, um exemplo para vocês, se ele não promove ali o saneamento básico daquela população, essa população ela fica muito mais vulnerável a ter uma série de doenças, uma série de complicações na área da saúde. Mais ou menos isso. Tá, mas beleza. Entendido o que é a necropolítica e como que ela funciona e qual é o papel do Estado, a gente precisa entender que a necropolítica ela tem uma base ali, que é a base Michel Foucault, que é um filósofo que vai ali definir, o termo que ele chamou de biopoder. O biopoder em Michel Foucault, ele vai ter uma definição um pouco diferente do que a gente viu agora em necropolítica. Por quê? Porque o Michel Foucault, ele acredita que o poder está dentro das relações sociais. Então, o poder ele não está concentrado apenas no governo ou nas autoridades, tá? Mas ele está espalhado por toda a sociedade em pequenas práticas diárias no nosso dia a dia. E como que esse micropoder ele se manifesta na nossa sociedade? Ele vai se manifestar principalmente em pessoas que têm cargos como policiais, professores, líderes religiosos, por exemplo. Essas profissões, elas controlam corpos, impõem regras e reforçam as normas e as condutas sociais em nossa sociedade, As normas sociais, as condutas sociais na nossa sociedade. Então, através desses discursos, desse controle que esses agentes, na nossa sociedade, eles colocam, a disciplina dos nossos corpos e das nossas condutas acontece e o controle social se mantém. Beleza, a gente entendeu, então, a ideia de biopoder de Foucault. E aí, como é que a gente chega na necropolítica, tá? É porque é o seguinte, a ideia da necropolítica é mostrar, gente, basicamente que em muitos contextos, tá? O poder, ele vai além de controlar a nossa vida, além de controlar as nossas normas e condutas sociais, as nossas práticas sociais. Esse poder, que é chamado de necropolítica, ele decide quem vai morrer. Como se a necropolítica ela fosse uma forma atualizada desse controle, onde o Estado e os agentes do Estado, que são aquelas pessoas lá, professores, policiais, líderes religiosos, agentes prisionais, Então, o Estado e os seus agentes, eles criam ou permitem que as condições que colocam certos grupos em risco constante de morte.
Então, quando a gente fala da crise migratória, por exemplo, essas políticas de tolerância zero, né, elas negligenciam e expõem migrantes e refugiados em condições desumanas, né? E muitas vezes o resultado dessas condições é a morte, né, da travessia dessas pessoas por locais perigosos, né? Ou os campos de refugiados e de detenção, né? A gestão dessas populações por um estado de exceção em que os direitos humanos são frequentemente ali suspensos. Isso aí é o exemplo puro de A gestão da pandemia também, da Covid-19 em alguns países, pode ser vista sob a ótica da necropolítica, né? Porque a falta de acesso, né, equitativo aos cuidados de saúde, às vacinas, as medidas de proteção para populações vulneráveis, como idosos, pessoas, né, da classe baixa, né, pobres e minorias raciais também, revela como que o poder, né, o poder político, né, ele tem a capacidade de decidir quem é que vive e quem é que morre, né? Então, em muitos casos, a negligência ela é deliberada, ou seja, ela tem realmente uma intenção ali, né? Ou também a má gestão da crise, né, sanitária resultaram em altas taxas de mortalidade também entre essas populações. E por fim a gente tem ali o conflito entre Israel e Palestina, né? Então a ocupação israelense, né, nos territórios palestinos é frequentemente citada como um exemplo de necropolítica. Por quê? Porque a fragmentação territorial e o crescimento dos assentamentos israelenses, né, na Cisjordânia e os bloqueios e as operações militares em Gaza resultam em deslocamento constante, né, e morte de civis, né, civis palestinos inocentes, né, como uma forma aí que o poder, que a política, né, ela está ali exercendo sobre aquela população específica, né, que são os palestinos. Gente, basicamente é isso a aula de hoje, tá? Essa foi a aula que a gente deveria ter tido no sábado, só que a gente não teve a possibilidade de fazer essa aula por questões lá da universidade. Mas tá aí, esse é o conteúdo explicado. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, é só entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp. A gente tem aí uma questão do vestibular da UNB de 2018, que caiu o conceito de necropolítica, tá bom? Também tem os comentários, tá? Então tem o gabarito comentado, o porquê que as outras questões estão erradas. Bons estudos para vocês, espero encontrá-los todos na universidade, viu?